Você sabe que todas as semanas trago uma sugestão de leitura e esta semana não será diferente. Quem lê um livro nunca é a mesma pessoa e no final deste vídeo você também não será, porque a sugestão que trago hoje é um super livro. Um livro escrito há mais de 80 anos atrás e que apresenta alguns princípios que favorecem o alcance da riqueza e outros que a limitam. É um clássico do desenvolvimento pessoal. Portanto, hoje vamos falar sobre um livro que marcou gerações e continua a influenciar milhões de pessoas em todo o mundo. Este livro é indicado para quem quer melhorar a sua vida financeira, para quem procura mais clareza na definição dos objetivos, para quem sente que tem um potencial, mas que lhe falta direção, e é indicado também para quem está disposto a trabalhar a sua mentalidade sobre o dinheiro. Inclusive, o autor sugere que a mentalidade certa é o diferencial do sucesso de um em relação a outra pessoa. E o título do livro é Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill. Napoleão é considerado como um dos primeiros especialistas em desenvolvimento pessoal. Seus ensinamentos foram amplamente distribuídos e têm servido até hoje como fonte de inspiração, como uma bússola para grandes líderes, empreendedores e estudiosos. Este livro foi escrito no ano de 1937, isto já há 89 anos, em plena Grande Depressão. É o resultado do trabalho de Napoleão em 20 anos de pesquisa. Napoleão Hill entrevistou mais de 500 pessoas bem-sucedidas daquela altura, incluindo cientistas, inventores e grandes magnatas, para descobrir o que elas haviam feito para alcançar o sucesso. E o resultado não foi apenas um manual sobre dinheiro, mas um guia sobre a psicologia da riqueza. E ficou provado que o enriquecimento começa com um estado mental positivo. Se você tem uma mente aberta ao conhecimento e ainda não leu este livro, eu super recomendo. Eu li-o já na fase adulta e me perguntei por que não tinha o lido antes, porque não tive essa oportunidade, porque eu não conheci este livro quando eu era mais jovem. Por isso, se você é pai, acho que é uma boa proposta de leitura para os jovens. Porém, independentemente da idade, este livro pode mudar a nossa perspectiva sobre a riqueza e a forma de alcançar o sucesso. Este livro não surgiu por acaso, foi resultado de mais de 20 anos de estudo, conduzidos por Napoleão, que analisou profundamente a vida de algumas pessoas como empresários, inventores e líderes políticos. Através dessas entrevistas e observações, ele procurou identificar padrões de pensamento e comportamento que levavam ao sucesso. O impacto foi enorme. Este livro já vendeu mais de 100 milhões de cópias em todo o mundo, tornando-se um dos livros de desenvolvimento pessoal mais influentes da história. Mas a verdadeira importância deste livro está na forma como ele traduz o sucesso em princípios que podem ser compreendidos e aplicados por qualquer pessoa. Ele não promete riqueza imediata, mas propõe uma mudança de mentalidade, uma disciplina e um caminho. Eu não vou apresentar aqui todos os princípios indicados pelo autor, até porque ele mesmo propõe no livro que cada leitor os descubra. E acho bastante interessante
pois isso estimula a motivação e a capacidade de autoanálise. Por isso, eu recomendo a leitura do livro e a sua própria avaliação. Primeiro, eu quero destacar que Napoleão frisou alguns pontos curiosos sobre as causas do fracasso e que muito se deve levar em consideração, que são a alimentação, a saúde e má influência familiar. É interessante notar que, embora Napoleão Hill seja famoso por falar de mentalidade, ele era um observador muito atento das leis da natureza. Neste livro, Pense e Enriqueça, e em outras obras como A Lei do Sucesso, ele deixa claro que o cérebro é um órgão físico e, como tal, depende da saúde do corpo para funcionar em alta performance. Para Hill, o sucesso não é apenas espiritual, ele tem uma base bioquímica e social. Veja como ele conecta esses pontos. Primeiro, alimentação. Ele defendia que alimentar-se é um combustível para a criatividade. Defendia que a mente não pode criar se o corpo estiver intoxicado ou desnutrido. A alimentação seria um combustível para a vontade. Ele associava a má alimentação à letargia e à falta de iniciativa. Se o corpo gasta toda a energia tentando processar alimentos pesados ou lixo nutricional, sobra pouco combustível para o pensamento crítico. Para ele, o controle sobre o que se come é o primeiro passo para o autocontrole. Pois quem não consegue dominar o próprio apetite, raramente consegue dominar o mercado ou a carreira. Segundo, saúde. Para ele, a saúde era como um ativo financeiro. Hill listou a má saúde como uma das 30 causas principais do fracasso. Ele argumentava que ninguém consegue manifestar persistência se estiver constantemente a lutar contra dores ou contra baixa imunidade. Enfatizou também a importância da eliminação de toxinas, acreditando que a sabedoria só se conecta com o indivíduo que mantém seu templo ou corpo limpo. Terceiro, condições sociais e os primeiros anos de vida. Ele argumentou que uma criança criada em condições sociais de extrema miséria ou negatividade absorve isso como uma verdade. Se o ambiente social é de derrota, a mente da criança é programada para o fracasso, antes mesmo de entender o que é o dinheiro. Ele dizia que não herdamos apenas genes dos nossos pais, mas hábitos de pensamento também. As condições sociais precárias muitas vezes perpetuam o medo da pobreza, que Hill considerava o mais destrutivo de todos os fantasmas mentais. Para Napoleão Hill, nutrição e saúde geram energia vital e a energia vital permite a persistência e o entusiasmo. Um ambiente social positivo fornece a autoconfiança necessária para o sucesso. Napoleão dizia que sem estes princípios básicos, o indivíduo entra no que ele chamava de ritmo hipnótico da mediocridade, onde a pessoa apenas reage à vida em vez de criá-la. Bom, são aspectos muito interessantes dos seus ensinamentos que nos podem fazer analisar um pouco daquilo que acontece na nossa sociedade. Hoje quero trazer também 3 ideias que Napoleão abordou neste livro que acho que são hoje banalizadas ou pouco discutidas, apesar da sua grande importância, e
que muito fazem falta na realidade social atual. São 3 princípios que, quando bem aplicados, quase que será impossível não ter sucesso. O primeiro destes princípios é o que Napoleão chamou de princípio da transmutação da energia sexual. Portanto, aqui neste princípio, Napoleão falou daquilo que é muito ignorado, mas que é muito óbvio, que não se deve ter relações sexuais de qualquer forma e com qualquer pessoa, porque isso influenciará diretamente no sucesso. Bom, talvez você ainda não saiba, mas o facto é que nós, os seres humanos, somos seres portadores de energia. Inclusive, estudos sobre o cérebro humano revelam que existe uma troca de energia entre indivíduos que estão próximos entre si, mesmo que não seja num ato sexual. Agora, imagine quanta energia é liberada durante o ato sexual. Napoleão explica que verificou que pessoas bem-sucedidas também foram impulsionadas pela força do amor, força esta que os estimulava a perseguir os sonhos. Estar com a pessoa certa faz toda a diferença. A energia emanada pelo impulso sexual pode ser canalizada para os esforços na realização dos objetivos. Quando falamos de energia sexual neste contexto, falamos de impulso, desejo, de emoção, uma energia intensa que pode ser canalizada, segundo Hill, para a criatividade. O que Napoleão está aqui a dizer é que o problema não é o sexo em si, mas o problema está na forma como esta energia é utilizada. Ele diz que quando esta energia é constantemente direcionada para a satisfação imediata, cria um ciclo de consumo que enfraquece o foco, a disciplina e também enfraquece a capacidade de construir algo a longo prazo. Por outro lado, quando existe um cuidado e consciência, esta mesma energia pode ser canalizada para objetivos maiores, para projetos, para ambição e crescimento pessoal. Estar com a pessoa certa não retira a energia, mas ajuda a organizá-la, traz estabilidade, clareza e força. Já relações desajustadas ou estar com a pessoa errada tende a criar um desgaste emocional e distração. Ele diz que se as pessoas canalizassem todo esse impulso que carregam e que gastam descontroladamente na satisfação sexual para criar ideias e explorar a sua criatividade, teriam sucesso mais rápido e também riqueza mais rapidamente. Segundo, conhecimento especializado. Hoje temos acesso a mais informações do que qualquer outro momento da história. No entanto, isso não significa que sejamos mais preparados. Muitas vezes significa apenas que estamos mais dispersos. Saber um pouco de tudo não cria valor real. O que cria valor é a capacidade de resolver problemas concretos com competência e consciência. E isto exige sabedoria. O conhecimento especializado é escolher uma área e comprometer-se a conhecê-la, desenvolvê-la de forma séria e bastante focada. Na realidade atual, quem domina uma competência relevante torna-se útil e quem é útil torna-se necessário. Muita gente hoje ainda está preocupada
em ter um diploma universitário, mas quando for enfrentar o mercado de trabalho, verá que o que se mais quer é alguém com competências especializadas. Daí fica o conselho de Napoleão: seja um especialista e não um simples licenciado. Terceiro, o princípio da fé. Napoleão defende que a fé é uma maneira prática de trabalhar a confiança em si mesmo, a confiança no processo e na possibilidade de alcançar algo que ainda não é visível. Acreditar por si só não cria resultados, mas quando é combinada com o desejo e o esforço, torna-se uma força que sustenta a continuidade. Quando nasce um desejo, é definido um objetivo e com este uma direção. A fé mantém a mente firme quando os resultados ainda não aparecem. A fé é que ajuda a não desistir mesmo quando vêm as adversidades. A fé são ações contínuas feitas com esforço, mesmo sem garantias ou reconhecimento imediato. E é com este esforço, essa continuidade que, ao longo do tempo, constrói resultados reais. No fundo, estes três princípios estão conectados entre si. A forma como geres a tua energia sexual influencia o teu foco. O teu foco determina onde colocas o teu esforço e a tua fé define se continuas ou não quando o caminho se torna difícil. Num mundo cheio de distrações, rapidez e estímulos constantes, talvez o verdadeiro diferencial esteja exatamente aqui, na capacidade de direcionar energia, aprofundar conhecimento e manter a consistência. Porque no final não é a falta de oportunidade que limita a maioria das pessoas, mas sim a falta de direção. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, já deixe o seu like, se ainda não subscreveu, subscreva e compartilhe, porque este conteúdo poderá fazer também muita diferença na vida de alguém.